Lucas capítulo 18, verso de número 9 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14, Jesus pergunta aos discípulos: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? O texto que lemos, Jesus está dando um ensinamento. É muito comum você olhar dentro da parábola que Jesus ensinava os seus discípulos. Ele usava por intermédio de parábola os seus ensinamentos, melhor dizendo. E nesse texto é muito interessante porque fala de 2 qualidades de adoração. Um homem tinha uma frequência no templo e ele usa essa parábola para ilustrar o que estava acontecendo nos seus dias. A parábola é assim: Jesus faz uma analogia e ele traz essa evidência de ensino para que pudesse marcar o coração dos seus discípulos. É muito interessante que você vê a caminhada do primeiro homem, que é um fariseu, um homem do templo, um homem que tinha a lei de Moisés, guardava a lei de Moisés, era um homem religiosamente correto. E ele diz o seguinte, que esse homem subia ao templo para orar, pela sua religião, por aquilo que ele acreditava ser importante. Ele subia para o templo para falar com Deus, para orar. E a sua atitude no íntimo, porque ele não falava palavras, estava guardado no coração. E isso o texto diz claramente, que em pé orava no íntimo, ele não declarava palavras, e ele dizia: te agradeço, Deus, porque não sou como os outros homens corruptos, adúlteros, não sou como os ladrões. Por quê? Porque eu tenho uma vida regular, eu jejuo 2 vezes por semana, por dia, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo, como a lei ordenava para um religioso, para um homem do templo fazer. Então esse detalhe, Jesus fala em contrapartida, tinha um publicano. Ele não ousava olhar para o céu, mas ele de cabeça baixa clamava, batendo no peito, pedindo misericórdia. A diferença do um e do outro é que a expectativa de um era voltado para uma realidade, a expectativa do outro é voltado para outra realidade. No primeiro século era muito comum os fariseus, bem conhecido, que estreitar a observância da lei, ou seja, eles observavam e praticavam a lei como mandava. E o texto diz o seguinte, que ele era uma vida regular nesse ensinamento. O que eu falo disso é religiosidade. Ele tinha a prática de ir ao templo como um religioso. Ele tinha a prática de ir para o templo, e a parábola está dizendo isso. Ele jejuava com frequência, e ele então dava o dízimo de tudo que ganhava, mas ele agradecia a Deus. E era muito comum para um fariseu, para um judeu, agradecer a Deus pela vida piedosa que vivia. Por isso ele falava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu sou diferente dos outros homens, eu sou separado. Só que o texto de Jesus está ensinando uma coisa bem no início: alguns confiam na sua própria justiça e despreza outros. Olha para cá, o interessante não é praticar uma religião, porque a palavra me ensina. O interessante é, se eu viver uma vida prática cristã, eu não devo desprezar as pessoas porque eu me acho melhor que elas. Vir ao templo não me faz ser melhor do que o cara que está no bar. Quando, pastor? Quando eu levo uma vida sem desprezar, porque é o lugar onde Deus havia me tirado também. Nós evitamos, por exemplo, o julgamento. E aí, o que acontece? Nós temos milhares de pessoas que se movem aos templos todos os dias da semana, para buscar uma vida constante com Deus. Na prática,
Mas muitas vezes isso não faz ser algo prazeroso, não faz ser uma paixão, faz algo obrigatório, porque a palavra ensina que vir ao templo é bom. Porém, qual é a motivação de eu estar aqui na casa de Deus? Por quê? Porque Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Eu e você podemos estar aqui na hora do louvor, levantando a mão e declarando: Deus, eu te amo, te agradeço. Mas o nosso coração, a nossa conduta, quando saímos do culto, como ela é? Será que condiz com o que eu estou falando? Ou é só meramente fachada? Então muitas vezes, queridos, os fariseus tinham isso, uma religiosidade. Faria que pedindo a Deus, orando a Deus, eles não recebiam muitas coisas. Até porque, bem lembrado, o próprio Jesus ensina no livro de Mateus capítulo 6. Ele diz no versículo 6: quando orares, não faça como os fariseus, os religiosos. Não mostre para as pessoas que vocês oram. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto verá e te recompensará em público. Ele mostra que a espiritualidade de verdade é quando a cortina fecha, é quando eu saio do templo. Quem eu me torno por causa daquilo que eu pratico? Quem eu estou me tornando a vir à casa do Pai? Pessoas melhores ou estamos piorando? Não adianta eu ficar 20 anos na casa de Deus e piorar na falta de perdão, na fofoca. Eu não mudei, prego a mesma coisa há 15 anos. E a verdade é, querido, que muitas vezes a religião prende a paixão e a devoção que temos que ter para Deus, porque achamos que Deus não vai levar em conta os nossos pecadinhos de estimação secreto, que aqui na frente nós sorrimos, damos sorriso, desculpa, para todos verem, mas Deus sabe qual tem sido a minha vida prática ao sair do culto. E o que conta não é eu vir à igreja e orar somente, é o que eu vou praticar depois que eu sair de um culto. Olha para mim, muitas pessoas falam assim: olha pastor, Jesus andava com pecadores, ok, mas ele não era conivente com o pecado das pessoas. Ele confrontava. Um dia que uma pessoa foi arrastada, que era uma mulher, em João 8, para ser apedrejada na praia, ele diz o seguinte: eu não te acuso, então vai e não peques mais. Deus quer uma mudança. 2018, olha para mim, já pega a primeira profecia. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: se você mudar de postura, se você tiver atitude diferente, então eu serei mais, a graça minha estará sobre a tua casa, mais a graça minha estará sobre a tua história. Mas nós entramos com uma mentalidade de 2017 querendo colher o que não plantamos. Diga para o seu irmão: planta agora. Então é o seguinte, ele diz o seguinte: olha, um batia no peito e pedia misericórdia porque reconhecia o seu pecado. O outro se sentia melhor do que ele. Aí Jesus fala assim: olha, eu digo a vós, quem foi justificado foi esse homem, o que bate no peito, que foi para casa com justificação. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou pregando para pessoas que foi redimida pela graça aqui hoje. Então olha para mim, nenhum de nós somos melhores, nenhum de nós temos a importância maior do que para Cristo. Todos têm a mesma importância, o mesmo amor, porque Ele morreu por todos. Só que a partir do seguinte, olha para cá, quando nos tornamos filhos de Deus, nós temos que mudar de postura. Por isso que para um cristão, não é que ele não pode fazer certas coisas, é porque houve uma mudança. Olha para cá, a palavra original para piedade vem da palavra pio, que significa devoto, piedoso. Ela vem do latim de pius, que significa bondoso e devoto, cumpridor de deveres. Era isso que o fariseu fazia. Ele cumpria os deveres porque alguém mandava. Ele não cumpria os deveres por paixão e devoção. Ele não cumpria isso, a regra de adorar a Deus. A pergunta que eu faço, e fica para você, não precisa responder não: o que te trouxe para cá? Foi Deus? Então fique tranquilo que 2018 Ele estará constantemente em cada área da tua vida. Você não veio para cá só por vir. Olha para mim, eu não sei na sua vida, mas na minha vida, se eu paro de orar, as portas fecham. Se eu me afasto de Deus, tudo trava. Se eu fico muito tempo sem orar, eu não oro porque eu preciso, eu oro porque a glória dEle tem que ser derramada ao meu coração todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa: o período que você entra na casa de Deus, você precisa de acompanhamento, mas para você crescer tem que cortar o cordão umbilical, para você amadurecer como filho.
Ou você vai ficar a vida inteira dependendo de uma mensagem de um homem, ou vai ouvir a voz de Deus e falar: Deus, é comigo essa palavra, eu vou mudar de vida, eu vou tomar posse do que eu estou ouvindo. Porque sabe de uma coisa, você veio para cá, porque nessa noite você vai para casa justificado, perdoado, recebendo uma palavra de vida para a sua casa. Então não trate a sua vida cristã como religioso, cumpridor de deveres, bateu o dedo. Deus, ele vê a intenção, se tem paixão, se tem prazer no que está fazendo. Alguém está me ouvindo? Diga amém. O que eu digo? Jó, ele escreve no capítulo 15, versículo 4: mas você sufoca a piedade, diminui a devoção. Como que eu sufoco a vida piedosa? Quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, quando eu acho que eu sou mais santo do que o homem que caiu. Olha para cá, sabe por que as pessoas caem do seu lado? Porque ela está esperando a capacidade que Deus te deu para levantar elas e não para julgar elas. Olha para mim, se as pessoas procuram você e o primeiro nome que vem na mente delas é você, é porque elas acreditam no Deus que você acredita. E ela sabe que através da sua oração Deus pode responder. Alguém está me ouvindo? Então levanta a tua mão e pega. A partir de hoje, você não vai mais ser dependente de um homem, você vai ser dependente de Cristo, aquele que morreu na cruz para te libertar da religião. E Ele vai devolver a paixão que você perdeu, o prazer de estar na tua casa, o prazer de estar na sua presença. Levanta a tua mão. A palavra de Deus vai se tornar viva dentro de você. Quando você lê a palavra, você vai encontrar Deus lendo ela. Nós não estamos aqui por estar. Diga para o seu irmão: nós estamos aqui por amor. Escutem, os fariseus desprezavam os publicanos. Sabe como eles eram chamados pelos fariseus religiosos? Publicães. Por quê? Escutem, os publicanos eram um judeu que colaborava com Roma no tributo, cobrava mais do que era exigido e pagava para César. Por isso que os fariseus olhavam para eles e desprezavam. Mas olha para mim, a minha Bíblia diz que havia um discípulo antes de ser discípulo chamado Levi. Jesus passa e fala assim: olha, se você ouvir a minha voz, você é um publicano, não tem problema, você está sendo desprezado pela religião, mas eu quero te chamar para fazer parte da minha equipe, você vai se tornar meu discípulo. O próprio Jesus, imagine, querido, explicando essa parábola, Mateus começa a chorar falando: essa história é minha, Fernando. Ele começa a dizer: eu era esse cara que ele está falando, que ia para o templo pedir misericórdia. Sabe o que Deus quer nessa noite? Que eu e você venhamos reconhecer que sem Ele não podemos nada. Que eu e você, nós somos dependentes da misericórdia. Pastor é dependente da misericórdia, padre é dependente da misericórdia, líder de centro espírita ele é dependente da misericórdia. Sabe por quê? Porque o sol nasce para um, nasce para o outro, a chuva vem para o justo e para o injusto. Mas nessa noite levanta a tua mão. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou restaurar as primeiras obras da tua vida, e o primeiro amor vai voltar no seu coração. Sabe o que eu vi nessa noite? Não julgar, dizendo: Deus vai levantar você. Se você não morreu até hoje, é porque a obra continua na sua vida. Olha para cá, ainda não terminou o que Deus começou na sua vida. Quando o próprio Jesus está fazendo bondade para as pessoas, uma pessoa chega assim e fala: Jesus, tu és bom. Ele diz: bom é meu Pai. Por quê? Porque desde o princípio de Gênesis, Deus só dizia que era bom quando Ele terminava as obras. E Jesus não havia terminado, porque Ele não tinha ido à cruz, então Ele não podia pegar esse título. Olha para mim, enquanto a vida da pessoa que está do seu lado, ela não morrer, tem obra para ser feita. Então Deus é bom. Não terminou. Não adianta você fingir. Se tem pessoas se preocupando com você, porque te amam. Se tem pessoas orando por você, é porque quer que você viva uma vida diferente de todos os anos que você viveu. Olha para cá, a chave certa está na mão de Deus. Então vai e sobe lá para cima. Por quê? Porque todas as portas podem se fechar aqui, mas tem uma porta aberta lá no céu te esperando. Essa porta não fecha. Foi isso que ele disse para João na ilha de Patmos. Quando a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Como é que uma igreja se movimenta se o próprio principal não está dentro dela? Isso é religiosidade. Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. Por quê? Porque eu não desprezo ninguém. Não entendeu? Deus não despreza você, Deus não esquece de você, Ele está lembrando de você. Eu conheço as tuas lágrimas. Os publicanos eram desprezados pelos judeus, porque colaboravam com o Império Romano. Na visão, vou concluindo, já indo para o final. Na visão
de um fariseu, aquele publicano era inimigo deles. Pô, você é nosso irmão e está trabalhando para eles, por quê? Contra nós. Então esse desprezo eles faziam no seu íntimo. Agora olha para o Senhor e fala assim: Deus conhece o coração do homem. Sabe o que acontece conosco? É o que Paulo escreve em 2 Coríntios 11, versículo 3. Eu tenho medo ou receio, quero evitar que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sincera e pura devoção que é em Cristo. Você lembra quando você orava por prazer? Você lembra quando você vinha para o culto não porque precisava de alguma coisa para Deus fazer, mas precisava do próprio Deus? Tem dias que a gente não precisa de uma porta aberta, a gente precisa de um abraço dele, dando um cheirinho em nós. Diga para o seu irmão que tem dias que a gente precisa da presença do Abba, do papai. A mente nossa gera naquilo que nós vemos, mas a mente de Deus já existe. Precisamos ter fé para acreditar e chamar a existência daquilo que não existe como já fosse, porque a palavra de Deus diz isso. Olha para o seu irmão, fala assim: Deus diz em sua palavra que assim como Ele pensou, assim sucederá na tua vida. Diga para o seu irmão, o que Deus está pensando no teu respeito? Vou falar o que Ele está pensando no seu respeito. Jeremias capítulo 11, 29. Eu sei o plano que tenho para vós, plano de fazer prosperar em um futuro melhor do que vós imagina. Diga para o seu irmão, quem tem a chave do futuro é Deus. E esse texto Paulo está dizendo, a mente de Eva foi corrompida. Da maioria dos homens se absteram, se afastaram, perderam a paixão, não pela religião, mas pela presença. Quando nos afastamos de Deus é assim. Mas nessa noite, qual é o tipo de atitude que nós vamos ter? Porque, olha para cá, o coletor de impostos, que era um publicano, ele fez diferente de um fariseu. Ele estava sendo condenado pelo fariseu no seu íntimo, mas ele teve algo diferente. O que ele fez? Ao bater no peito, ele reconheceu o estado indigno que ele estava. Ele reconheceu que ele precisava de Deus e precisava do seu perdão. Ele estava clamando por algo que chamamos de reconciliação. Olha para mim, se você não reconhecer que precisa dele, como é que ele vai transformar a tua vida? Alguém veio clamar misericórdia para sair justificado? Deixa eu ouvir. É nessa noite que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus na sua história. Ele batia no peito. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta lançar muitas palavras bonitas para mim, quebranta o seu coração. O salmista descreve no Salmo 50, Davi, ele diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Alguém está clamando aqui dentro dizendo: Deus, eu quero voltar para ti, eu quero a tua presença de novo, eu quero a tua glória se movendo na minha casa e na minha vida. É quando reconhecemos que precisamos dele. Diga para o seu irmão, o melhor está na frente, não no passado. O passado faz sombra, nos enterra. Porque a pergunta que eu faço: da onde Deus nos tirou? Alguém conhece um outro publicano mais famoso? O nome dele é Zaqueu. Zaqueu era um publicano. E no dia a multidão, mais de 5.000 pessoas diariamente seguiam Jesus. Ele sobe numa árvore e olha para Jesus. Jesus olha a ele e fala: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém entrar na sua casa. Quando ele recebe Cristo na casa dele, sabe o que acontece? Vou ler para você, Lucas 19, versículo 8. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquiu alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando a presença de Deus entra na sua vida, alguma coisa de ruim tem que sair da tua vida. É isso que eu estou falando. Quando Jesus quer entrar numa casa, pode ter certeza, vai haver transformação, vai haver graça. Então deixa ele entrar hoje, em nome de Jesus. Zaqueu mudou de vida. Receber Cristo na minha casa é mudar de vida. Receber Cristo na minha casa é se reconciliar com o Pai. Porque o Filho, quem faz isso, ele é a ponte, ele é o mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, o homem. Olha para o seu irmão e fala assim: Zaqueu confessou. Então no versículo 9, escuta o que Jesus diz a ele: hoje houve salvação nesta casa.
que há salvação, pastor? Quando alguém que bate no peito, bata no peito, irmão, fala: eu reconheço que eu sou pecador e preciso dele. Alguém precisa dele? Levanta a tua mão. Vai embora daqui cheio da virtude, cheio da graça, da justificação. Deus vai levantar você. Nada vai parar os teus projetos em 2018. Alguém está ouvindo? Aonde abundou mais o pecado na sua vida, vai transbordar. Ei, Zaqueu, Deus escolheu a tua casa e haverá salvação nela. Pode glorificar. Quem foi alcançado por essa graça, dá um glória aí. E ele diz, olha, escutem, ele diz: o Filho do Homem não veio buscar os que estão salvos, mas veio buscar o que estava perdido. Jesus é Senhor de quem está perdido. Jesus é Senhor de quem está bêbado, traficando, se prostituindo. É mais fácil ganhar o cara que é usuário ou ganhar o traficante para a boca fechar? Vai na raiz do problema. Confessa para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero andar mais indigno. Por quê? Porque Ele tem graça para derramar sobre você. Tem um outro homem, eu vou concluir agora. O nome dele é Ezequias, um rei. Ezequias era um rei que, num período difícil da sua vida, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, não preciso de abrir, eu quero ler o que Senaqueribe declara, Isaías 36:12. Olha que esse rei insano fala contra o rei de Jerusalém e contra o Deus do rei de Jerusalém. Escutem, Isaías 36:12, ele diz: comandante, porém respondeu: pensa que o meu senhor mandou dizer essas coisas só vocês ao seu senhor, não aos homens que estão sentados no muro, pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Olha que esse rei falou. Ele está falando: quando a gente entrar em Jerusalém, todos aqueles que for subjugados vão ter que tomar seu próprio, meu Deus, pensa nisso, seu próprio excremento. A mente do cara era diabólica. É uma mente totalmente perturbada, amém, queridos? E aí ele diz, escutem no 15: não deixe Ezequias convencê-los de confiar no Senhor. Olha o que ele diz. Isso aí, olha o que ele diz. Ele reconhece que se Ezequias volta para Deus, não tem ninguém que pode parar ele. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você volta para Deus, o diabo vai tremer. Não entendeu? Não entendeu? Sabe o que eu estou dizendo? Quando você tem uma aliança com Deus, até o seu inimigo sabe, só você que não está sabendo. Quando você souber que é maior o que está na sua vida do que aquele que vem contra você, nunca mais você vai ter medo de dormir, nunca mais você vai ter síndrome do pânico. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que a aliança está sendo refeita, a graça está sendo derramada e Deus está reconciliando você hoje no altar. E aí o inimigo reconhece, ele diz: certamente o Senhor livrará eles. Não fale para Ezequias se reconciliar. Esta cidade será entregue nas minhas mãos. Olha o que ele diz. Meu Deus, que loucura isso, mas é a palavra nos ensinando. Enfim, queridos, ele ameaça. E sabe o que acontece? Eu vou ler o que acontece. Olha o que Ezequias faz. Isaías 38 verso 1. Ele diz: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Diga para o seu irmão: Deus é tão lindo que Ele quer que você termine a sua vida arrumada. Diga para o seu irmão: para de bagunça. Você tem que fazer como as tias da escola ensinam o Mateus: pega a fraldinha, joga no lixo e dá tchau. Tchau, fraldinha. Irmãos, para de quebrar os princípios e pedir para Deus arrumar a bagunça que você está fazendo. Isaías entra lá para corrigir e falar: rei, põe tua casa em ordem, porque vai morrer. Diga para o seu irmão: um decreto veio de morte, você não se recuperará. Houve uma doença na vida de Ezequias, mas escutem o que acontece. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Versículo 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aí. Diga para o seu irmão: todas as vezes que você se volta para Deus, algo acontece. Essa é a noite de você voltar. Ouça o que Deus está falando. Diz assim:
Olha o que a oração de um homem faz. Olha o que ele ora: lembra, Senhor, de como eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha para mim, querido, você pode estar passando um período difícil da sua vida e não está conseguindo sair, mas hoje tem força de Deus para te ajudar aqui. Eu estou dizendo, você está no templo, e no templo Deus vai responder. Isaías sabia que se o decreto veio de morte, então quando ele está saindo, nesse momento Ezequias vira para o templo, começa a chorar. Vinícius, ele levanta um clamor dizendo: lembra, nem sempre foi assim, Deus. Teve um período que eu andei fiel, eu fui fiel à aliança, eu orava por prazer. Lembra desse tempo, meu Senhor. Sabe o que a palavra diz? Isaías então no pátio volta lá e diz a ele: olha para cá, Deus se lembrou das suas orações, Deus viu as tuas lágrimas, a morte foi revogada para a vida. Diga para o seu irmão: não vai haver morte, vai haver vida na sua casa. Deus vê as suas lágrimas. O cara foi para o templo orar, mas não como um fariseu, como um publicano. Deus, tem misericórdia de mim. Diga para o seu irmão: quando você vai para o templo orar e se quebranta, olha o que Deus faz. A promessa vem aí: você não vai morrer. Só um homem que sabe, que reconhece que sem Deus ele não é nada, Deus pode revogar a sentença de morte para a vida dele e derramar favor sobre a vida dele. A promessa veio, escutem, lembra de Senaqueribe, verso 6, olha o que Deus diz para ele: eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade, e esse é o sinal que o Senhor fará, e prometeu: farei a sombra do sol retroceder às 10 degraus, que até que se cobriu a escaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu graus que tinha avançado. Olha, querido, Deus mexeu no sol por causa de uma oração de um homem. O que será que Ele pode fazer hoje por você aqui? Você vai embora justificado para casa, você vai embora cheio da graça do Senhor, você vai embora derramando alabachura, lágrimas de gratidão, porque você veio num culto para ouvir que Deus pode te justificar, te libertar, te restaurar. É isso que eu estou dizendo. A promessa é: Deus fez o sol retroceder, e os cientistas nos nossos dias, eles dizem que não existe 24 horas a mais. Por que será? Porque Deus teve que mudar. Diga para o seu irmão: Deus vai parar o tempo só para te abençoar. Não, melhora. Ele não vai parar o tempo como ele fez em Josué. Ele vai fazer: olha, é impossível, o relógio pode parar por faltar bateria, mas retroceder só Ele pode fazer. Levanta a tua mão, só Ele pode fazer. Ele está dizendo: nada vai parar o que eu vou fazer esse ano na tua vida. Levanta a mão: operando eu, quem impedirá? Essa é a palavra de vida para você. Deus vai te levantar em 2018. A tua casa está sendo redimida agora, está sendo justificada agora, porque a graça vem sendo derramada sobre você. Quem crê nisso pode glorificá-lo. Só existe uma coisa que muda a sentença de morte para a vida. Não é nem 10 horas, calma que acabou antes. Diga só: existe uma coisa que muda a sentença de morte para a vida: reconhecer que você é pecador. E os céus diz que Deus faz festa para um pecador arrependido. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Pastor, você não falou de Senaqueribe. Fica tranquilo, quando ele vai atacar, na mesma noite que o profeta recebeu a palavra, Deus fez uma visita no terreno do inimigo. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo só. Não, você não entendeu. Deus enviou um anjo só para entrar no terreno de Senaqueribe. Enquanto eles dormiam, morreu 158 mil guerreiros de Senaqueribe. Diga para o seu irmão: pode até zombar de você, mas não zomba do Deus que você serve. Irmão, olha para mim, quem é maior? Aquele que te ameaça ou o Deus que protege você com o escudo da verdade? Você está com medo por quê? Porque não tem aliança, mas é noite de você fazer uma aliança com teu Deus.
Só tem medo quem está distante de Deus. Ezequias sabia que a única forma de revogar a sentença era chorando e orando ao Deus dos céus, reconhecendo que naquele momento ele não estava bem, mas que Deus pudesse perdoá-lo. Tem perdão e tem graça aqui hoje. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe aqui. Essa é a conclusão. Um anjo por uma pessoa que chora e ora, maior o que está contigo do que aquele que vem contra você. Esse mesmo anjo vai abrir as portas que estão fechadas na tua casa. Quem toma posse? Esse mesmo anjo vai libertar as pessoas que você ama do vício da droga. Esse mesmo anjo está visitando as bocas de tráfico e arrancando da mente dos traficantes, daqueles que têm problemas, as facções. Não vai matar mais nenhum inocente. Por quê? Porque a igreja se levanta para pregar o evangelho. Pode aplaudir e glorificá-lo. Fala para ele assim, ó, bata no peito. Não por orgulho, mas porque a misericórdia se faz todo dia de manhã por você. Ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de eu e você não sermos consumidos. Em vez de você entrar na casa de Deus pedindo algo, peça algo para primeiro para a sua vida. Não entendeu? Em vez de você pedir: Deus me dá um casamento, e depois que você casar, o que você vai fazer? Acabou sua oração? Depois que a realização acontece, quem é você? Ou você só queria as coisas de Deus? Se algumas pessoas não pregam isso, eu quero te dizer uma coisa: existe graça de Deus para você hoje. Fica de pé.